Bom, sou Israel, e aqui vamos apresentar o Hard Disk Sentinel, uma ferramenta, né? E a prosseguir, vamos dar mais detalhes sobre essa ferramenta. Aqui são os componentes, Israel, Julie e Roniel, né? Aqui é o nosso sumário, né? Com a introdução, o que é o Hard Disk Sentinel, qual a finalidade desse software, os principais recursos, como funciona, o que este software previne, as alternativas de ferramentas, a diferença do software gratuito para o pago, e como instalar e utilizar o hard disk e, por fim, a conclusão. Bom, e aqui temos a introdução, né, que diz o seguinte: a integridade dos dados é uma grande prioridade no mundo atual, né, em que cada vez mais fica digitalizado. Os discos rígidos de HD e dispositivos de armazenamento de estado sólido, SSD, desempenham um papel vital e essencial na preservação das informações, sendo o coração do sistema de armazenamento, aos quais mantém documentos, fotos, vídeos e arquivos essenciais, né? No entanto, esses dispositivos enfrentam desafios como desgaste físico, falhas mecânicas e setores defeituosos, o que pode resultar na perda de dados e custos significativos. Nisso, para prevenir tais perdas, o monitoramento da saúde do disco rígido é crucial e de bastante essencialidade. E o que é o Hard Disk Sentinel, né? O Hard Disk Sentinel é um software de monitoramento de disco rígido desenvolvido pela Hirschfeld Development Services. Ele está disponível para Windows, Linux e DOS. Sendo assim, um Hard Disk Sentinel fornece uma ampla gama de informações e recursos para ajudá-lo a monitorar a saúde e o desempenho dos seus discos rígidos. E qual a finalidade deste software, né? A finalidade do Hard Disk Sentinel é proporcionar tranquilidade aos usuários, garantindo que seus dados estejam seguros e que eles possam tomar medidas preventivas para manter a integridade dos discos rígidos e SSDs. Aqui, como podemos ver, é a interface desse software, né? E quais os principais recursos desse software, né? Que é o seguinte, que para usar o Hard Disk Sentinel, há abas no software que permite que o usuário encontre, avalie, diagnostique e corrija problemas em unidades de disco rígido e disco de estado sólido. Seu uso é fundamental para assegurar a integridade do armazenamento e evitar falhas. Nisso, o software tem como principais funcionalidades as seguintes, né? Que são a visão geral. Nessa aba são exibidos os valores atuais de desempenho e a integridade do disco, junto com uma breve descrição. As sugestões podem ser oferecidas para problemas detectados, exigindo atenção cuidadosa às mudanças no status. Além disso, tem temperatura, que nessa guia mostra os valores atuais, médios, máximos e mínimos, juntamente com o histórico de temperaturas registradas. Isso auxilia na identificação de possíveis falhas no sistema de resfriamento. Tem a aba Smart, né, que são listados os atributos definidos pelo fabricante que são essenciais para detectar problemas no disco. Essa lista é fixa e não pode ser alterada. Além disso, tem a aba de informações, que são fornecidos dados sobre o disco, como o fabricante, o modelo, o número de série, a largura do disco, a altura, o peso, entre outros. Além disso, tem a aba de registro, né, que você pode ver e verificar o log mantido para o disco instalado. É usado para armazenar as degradações do campo de dados dos atributos Smart mais importantes. Além disso, tem a aba, que é a desempenho de disco, né? Que é possível verificar as informações de taxa de transferência, leitura e gravação do disco, o que é bastante útil, que durante uma transferência de dados entre dois discos rígidos diferentes, pode-se comparar a taxa de transferência e a velocidade e descobrir qual é o mais rápido. E, por último, tem os alertas, né? Que os alertas são gerados pelo disco rígido para e contendo o tipo e a data do evento, né? Tipo um alerta. Pode-se configurar o HD Sentinel para enviar um alerta quando uma nova entrada for adicionada ao log. Como funciona o Hard Disk Sentinel? O Hard Disk Sentinel é uma ferramenta de monitoramento responsável por diagnosticar o estado do disco rígido, verificando sua temperatura, os números de Smart e medindo também sua velocidade de transferência. O Hard Disk Sentinel é uma ferramenta útil para monitorar a saúde do seu disco rígido e evitar possíveis problemas.
realizando as seguintes prevenções: monitoramento de falhas. O Hard Disk Sentinel monitora constantemente os status do seu disco rígido em busca de sinais de falhas iminentes. Ele analisa parâmetros como taxa de erros de leitura/gravação, a temperatura do disco, a contagem de setores reatribuídos, entre outros. Prevenção de superaquecimento. O superaquecimento pode ser prejudicial aos discos rígidos. O Hard Disk Sentinel monitora a temperatura do disco e emite alertas caso ele atinja níveis críticos. Isso permite que você tome medidas preventivas, como melhorar a ventilação do sistema. Proteção contra perca de dados. Ao monitorar a saúde do disco, o Hard Disk Sentinel ajuda a prevenir a perca de dados, ao alertar de possíveis falhas iminentes. Isso oferece a oportunidade de fazer backup dos dados antes que ocorra um problema grave. Identificação de setores defeituosos. O software identifica e relata setores defeituosos no disco rígido. Isso permite que você tome medidas preventivas, como isolar esses setores e evitar a perca adicional de dados. Otimização de desempenho. Além de monitorar a saúde do disco rígido, o Hard Disk Sentinel pode ajudar na otimização do desempenho, sugerindo ajustes e configurações adequadas para melhorar a eficiência do disco rígido. Estabilidade do sistema operacional. Mantendo um disco rígido saudável, o Hard Disk Sentinel contribui para a estabilidade do sistema operacional, evitar falhas de hardware, ajudar a manter o sistema operacional funcionando de maneira mais confiável. Alertas proativos. O Hard Disk Sentinel emite alertas proativos sobre problemas potenciais antes que se tornem críticos. Esses alertas permitem que você tome medidas corretivas antes que ocorram falhas significativas no disco rígido. Bom, aqui temos a interface gráfica do Hard Disk Sentinel, temos uma visão geral, né, que seria essa aba aqui. Ele já nos mostra a velocidade do HD, como é que ela está em questão de porcentagem, e temos a saúde do HD também. HD é o SSD, que no caso dessa máquina aqui a gente tem um SSD sendo identificado como disco C de 223 GB. Temos também um quadro de informações aqui que ele fala sobre a condição e que não há nada de potencialmente perigoso acontecendo com seu SSD ou HD ou qualquer unidade de disco. Temos também o gráfico da saúde, que mostra o período de uso que foi identificado do SSD, que enquanto o aplicativo estava executando. Temos também o tempo ligado, que no caso seria 158 dias e 4 horas. E o tempo estimado de vida, que seria 1000 dias. E a contagem início de paradas, que foi as vezes que eu desliguei e liguei o SSD. E também temos um teste que pode verificar, alterar as informações a depender do seu SSD, que já a gente vai falar sobre os testes. Primeiro a gente vai dar uma ênfase à interface gráfica do aplicativo mesmo. Bom, nessa parte aqui tem a solução do Smart, né, que mostra monitoramento de falhas, né, onde monitora constantemente o status do disco rígido em busca de sinais de falhas iminentes, né. Além disso, tem os tipos de prevenção, de superaquecimento, né, que pode ser prejudicial ao disco rígido, né. Além disso, tem a proteção contra a perda de dados, que ao monitorar a saúde do disco, o HD Sentinel ajuda a prevenir a perda de dados ao alertar sobre os possíveis falhas iminentes, né? Ronier. É uma função bastante útil para quem quer ter uma visão mais próxima dos erros em si. Bom, e nessa parte de Smart, ele apresenta a temperatura do disco em Celsius, né? Onde o Smart ele monitora a temperatura do disco rígido em geral. Além disso, nessa parte também mostra o tempo de operação de horas, né? Que é rastreado totalmente o tempo de operação do disco, né? Além disso, tem a contagem de ciclos de energia, onde o número de vezes que o disco foi ligado e desligado é registrado. Além disso, a contagem de setores reatribuídos, onde pode ser automaticamente realocados para a de reserva, né?
Além disso, tem as taxas de erros de leitura e gravação, onde o Smart relata a taxa de erros durante as operações de leitura e gravação, etc. Né? Além disso, tem a contagem de ciclos de carregamento e descarregamento de cabeça, onde o movimento da cabeça de leitura e gravação é monitorado. A contagem excessiva pode sugerir desgaste mecânico. Além disso, tem a contagem de erros não corrigíveis, onde o número de erros que não puderam ser corrigidos pelo código de correção de erros do disco é registrado. E também mostra o estado geral do disco. Com base em uma avaliação abrangente dos parâmetros SMART, o HD Sentinel fornece um resumo do estado geral do disco, indicando se está em boas condições ou se há preocupações iminentes, não, maneira. É. Agora a gente tem a aba de informações, que mostra informações do disco rígido, de algumas informações dos setores também, como por exemplo, do resumo do disco rígido, a gente tem o número do disco rígido, a relação, a controladora de discos, o local do disco, o modelo do disco rígido e a revisão do disco rígido, além de várias outras informações, como unidades lógicas, informações ATA e configurações de gerenciador de acústicas. Mais Quer dizer, essa parte de informação mostra de uma forma abrangente de como é a informação no disco geral, né? Que, tipo, é todos os parâmetros do disco, né? Como fosse exatamente isso. Ela armazena informações sobre erros ocorridos. É como se fosse a log dos erros. Todo erro que ocorre, ela registra. Aqui, no caso aqui, como o aplicativo foi baixado hoje, como já falei antes, nenhum problema ainda foi registrado. Bem, e nessa parte de desempenho do disco, ele mostra o total de dados lidos, né? O total de dados gravados, a média de leitura por dia, a média de gravações por dia, taxa de transferência, taxa média, taxa de transferência máxima, taxa de leitura atual, gravação atual, uso do disco atual, média do disco, uso do disco e estimar a taxa máxima de transferência, né? Além dessas informações, tem um gráfico que mostra mais detalhadamente os números, né? Desses parâmetros. E isso ele mostra em tempo real, né? Todo o tempo aqui ele está atualizando. Aqui, por exemplo, a taxa de transferência atual, a todo momento ele está atualizando. Como taxa de gravação, taxa de leitura atual e os demais, como mídia de uso de disco. São apenas estimações que ele faz. Aqui nos gráficos, mostrando os detalhes, os números. Aqui a linha vermelha que seria o pico do gráfico, né? Pronto. Dentro do Hard Disk Sentinel possuímos alguns testes valiosos que buscam avaliar a integridade do nosso SSD, seja HD, seja qualquer unidade de armazenamento suportada pelo aplicativo. Dentre eles está o teste de procura randômica, teste de superfície e o teste de disco rígido. O teste de busca randômica é uma valiosa funcionalidade oferecida pelo Hard Disk Sentinel. Esse teste avalia a capacidade do disco rígido ao realizar operações de leitura e gravações em locais aleatórios, simulando uma carga de trabalho típica de uma operação do mundo real. Esse teste tem como objetivo avaliar o desempenho do disco rígido durante a execução da leitura de gravações de locais de armazenamentos aleatórios. A gente vai testar algumas configurações aqui e executar esse teste e avaliar o resultado. A gente vai pode optar pelo teste rápido, teste normal, teste profundo, teste intenso e longo e duração customizada. A gente vai optar pelo teste rápido, a gente pode iniciar o teste. Aqui é o tempo do teste. Vamos lá, vamos iniciar aqui o teste. Ele iniciou o teste, ele vai mostrar os gráficos, mostrando também um gráfico de temperatura, né? Bom, a gente não vai prolongar o teste, mas a gente volta quando tiver terminado, eu mostro. Bom, agora passando para o próximo teste, que seria o teste de superfície. Esse teste examina a superfície do disco em busca de setores defeituosos. Esse teste ajuda a identificar e isolar áreas problemáticas que podem ser falhas futuras. A gente vai tentar executar aqui. A gente tem
na interface gráfica as preferências, que tipo de teste você quer. Um adendo é que esse teste pode ou não ser destrutivo. Geralmente, quando o teste pode ser destrutivo, que no caso seria perca de dados, ele avisa quando você o seleciona ou tem até na própria seleção, que seria isso daqui, destrutivo, todos os dados serão removidos. Bom, a gente pode ver o teste de leitura, que ele não é destrutivo, selecionar a unidade que quer realizar o teste, selecionada a unidade, a gente pode iniciar o teste. Vai aparecer essa tela aqui. Só que como eu não tenho o Hard Disk Sentinel Pro, que seria o software ativado, então vou mostrar como seria. No caso aqui, ele vai analisar bloco por bloco, que seria o setor por setor. Cada setor é um lugar que armazena dados. Se o setor ele estiver verde, que seria a maior parte aqui, ele está bom. Funciona perfeitamente. Agora, se estiver amarelo, que seria esses quadrados aqui, amarelos, quadradinhos que seriam os setores que estão amarelo, eles estão com problemas. Agora, o setor que está vermelho, ele é o setor que não funciona mais. Foi perdido. Certo? Você pode verificar ou até realizar o reparo. No caso, o profissional de TI pode tentar recuperar esses setores. O nosso último teste é o teste de disco rígido. Esse teste tem como objetivo analisar o disco rígido e tentar encontrar algum problema. A gente vai executar o teste. A gente possui dois testes: o autoteste curto, que seria o teste mais rápido, mas não tão aprofundado, e o autoteste estendido, que seria o teste mais demorado, porém com mais profundidade e muita precisão. A gente vai iniciar o teste curto, executar o nosso SSD. Segue 2 minutos para realizar o teste. Funcionalidades e diferenças do software gratuito para o pago. O Hard Disk Sentinel oferece duas versões do software, uma gratuita e outra paga, cada uma com suas próprias características distintas. A versão gratuita proporciona monitoramento básico da saúde do disco rígido, exibindo informações como temperaturas, status de vida útil e erros de leitura ou de escrita. Alertas simples também são fornecidos para indicar possíveis problemas como o aumento de temperatura ou setores defeituosos. Por outro lado, a versão paga, conhecida como Hard Disk Sentinel Pro, vai além, oferecendo recursos avançados. O monitoramento é mais detalhado, proporcionando informações precisas sobre os setores defeituosos e previsões mais elaboradas. Alertas avançados e personalizáveis oferecem maior controle sobre os eventos monitorados, enquanto o teste de desempenho e benchmarking ajudam a avaliar o real desempenho do disco rígido em diversas condições. Além disso, a versão paga inclui a capacidade de agendar backups automáticos, minimizando o risco de perda de dados em casos de falhas iminentes. Os usuários da versão Pro também podem usufruir de suporte prioritário, recebendo assistência técnica mais rápida. Outra vantagem é a possibilidade de adquirir licenças para uso comercial, tornando o software adequado para ambientes profissionais. Ao escolher entre as versões gratuita e paga do Hard Disk Sentinel, os usuários devem considerar suas necessidades específicas. Se o monitoramento básico for suficiente, a versão gratuita pode atender. Contudo, para recursos mais avançados, a versão paga é uma opção mais completa. E por fim, conclusão. Assim, o Hard Disk Sentinel emerge como uma ferramenta vital para garantir a saúde e integridade dos discos rígidos, desempenhando um papel crucial na prevenção de perdas de dados e falhas iminentes. Com versões gratuita e paga, o software oferece um conjunto abrangente de recursos, desde o monitoramento básico até análises avançadas, atendendo às diversas necessidades dos usuários.
proporcionando uma abordagem proativa para a gestão eficiente de dispositivos de armazenamento, assim promovendo uma experiência de computação segura, confiável e prolongando a vida útil dos discos.